Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 14 de maio. Deus encontrará você. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor. Salmo 33, versículo 18. Lembro-me de um tempo em que eu estava tentando, com muito esforço, ouvir Deus e tinha muito medo de cometer erro. Naquela época, eu estava apenas começando a ouvir a voz de Deus, ser dirigida pelo Espírito. Era algo novo para mim e eu sentia medo porque não tinha experiência suficiente em ouvir Deus para saber se eu estava realmente ouvindo ou não. Eu não entendia que Deus redime os nossos erros se o nosso coração for reto. Ele estava falando comigo e tentando fazer com que eu levantasse pela fé e fizesse alguma coisa, mas eu ficava dizendo: Pai, e se eu errar? E se eu não estiver realmente ouvindo o Senhor? E se fizer a coisa errada? Estou apavorada, com medo de não encontrá-lo, Deus. Ele falou comigo e disse simplesmente: Joyce, não se preocupe. Se você não me achar, eu a encontrarei. Essas palavras me deram a coragem para fazer o que Deus estava me chamando para fazer e trouxeram uma grande paz no meu coração. Elas me encorajaram a me levantar com fé, muitas e muitas vezes, desde que eu ouvi pela primeira vez. Compartilho-as com você hoje para encorajá-lo a também dar os passos de fé que você precisa dar, como resposta ao que Deus lhe está dizendo nesse instante. Se você quer a vontade de Deus em sua vida mais do que qualquer outra coisa, e se você fez tudo o que podia para ouvir Deus, então você precisa se arriscar, levantar-se pela fé e crer. Ainda que você cometa um erro, Deus o consertará e fará com que ele coopere para o seu bem. A palavra de Deus para você hoje. Arrisque-se naquilo que você acredita que ouviu de Deus e não tenha medo de não encontrá-lo. 15 de maio. No Espírito, com a palavra, chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dai-me entendimento, conforme a tua palavra. Salmo 119, capítulo 169. Seja qual for o tipo de oração que fizermos, seja uma oração de consagração ou compromisso, de pedição ou perseverança, de intenção ou de concordância, de louvor, adoração ou ações de graça, a palavra de Deus é um ingrediente essencial. As nossas orações sempre são eficazes quando lembramos a Deus as promessas contidas na sua palavra e oramos com fé de que Ele é poderoso para realizar o que disse. Também creio que para ser mais eficaz a oração, precisa ser feita no Espírito. Precisamos tanto da palavra quanto do Espírito em nossas orações, a fim de permanecermos equilibrados e fortes na nossa vida espiritual. Se as pessoas buscam experiências sobrenaturais ou exagero nos
assuntos espirituais, podem ser enganadas e se tornarem excessivamente emotivas ou excêntricas. Ao mesmo tempo, se focarmos na palavra sem sermos também sensíveis ao Espírito, podemos nos tornar legalistas e duros. Quando temos o Espírito e a palavra juntos, podemos viver uma vida sólida e equilibrada, fundamentada na verdade e regada pela graça que gera alegria e poder. Precisamos do fundamento sólido da palavra de Deus e precisamos do entusiasmo e do estímulo do Espírito. Orar em concordância com a palavra é orar no Espírito. Nos mantém orando de acordo com a vontade de Deus. Isto também faz com que as nossas orações sejam eficazes e gerem grandes frutos em nossa vida. Seja o que for que você faça, eu o encorajo a encher as suas orações com a palavra e deixar que o Espírito Santo dirija. Você verá resultados tremendos. A palavra de Deus para você hoje. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Ela é a sua arma contra Satanás. Use-a ousadamente. 16 de maio. Vá direto ao assunto. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Lembro-me de um tempo durante a minha jornada com Deus, em que Ele me desafiou a fazer um esforço para lhe pedir o que eu queria e precisava com o mínimo de palavras possíveis. Eu tinha o hábito de falar demais quando orava. Falava sem parar, porque tinha a ideia errada de que as orações curtas não eram boas. E é claro que as orações longas também são boas, se forem sinceras e necessárias. Quando Deus me desafiou a fazer os meus pedidos com o mínimo de palavra possível, Ele simplesmente me pediu para ser concisa e ir direto ao assunto, e depois esperar nele por algum tempo antes de passar para a próxima coisa pela qual eu precisava orar. Quando fiz isso, mal pude crer no poder crescente que veio à minha vida de oração. Até hoje, quando oro assim, sinto mais o poder e a presença do Espírito Santo do que quando fico falando sem parar. Aprendi que alguma das orações mais poderosas que posso fazer são as orações do tipo: Obrigado, Senhor. Ó Deus, preciso da sua sabedoria. Dei-me forças para prosseguir, Senhor. Ou, eu te amo, Jesus. E talvez a mais poderosa de todas, socorro. Está vendo? Apenas algumas palavras nas ligações ao céu, quando clamamos para que o Senhor haja em nosso favor. Não é o cumprimento das nossas orações que as torna eficazes, mas a sinceridade e a fé que estão por trás delas. A palavra de Deus para você hoje. A qualidade sempre excede a quantidade, até mesmo na oração. 17 de maio. Sempre disponível. Os homens íntegros viverão na tua presença. Salmo 140, versículo
13. O fato de o Espírito Santo viver dentro de nós prova sua disposição de estar sempre disponível para falar conosco e para nos ajudar quando precisamos dele. À medida que continuamos a crescer espiritualmente, experimentamos a tentação, mas Deus nos deu o Espírito Santo para nos capacitar a resistir a ela e a fazer as escolhas certas em vez de as erradas. Entretanto, nenhum ser humano é perfeito e cometemos erros. Mas o perdão de Deus está sempre disponível para nós através de Jesus Cristo. Receber este perdão nos fortalece e nos capacita a continuar avançando com Deus. Ele também traz paz ao nosso coração e nos liberta e nos ajuda a ouvir a voz de Deus com clareza. Sentir-se derrotado e condenado por cada erro que cometemos nos enfraquece. Em vez de usar nossa energia para nos sentirmos mal como nós mesmos, devemos usá-las para garantir que os nossos corações estejam sintonizados com a voz de Deus, enquanto Ele nos conduz a um poder maior e a um relacionamento mais profundo com Ele. O seu perdão e a sua presença estão sempre disponíveis para nós, através do Espírito Santo. Quando você busca a Deus hoje, eu o encorajo a receber o seu amor e misericórdia. Os seus braços estão abertos e Ele está esperando para passar um tempo com você. A palavra de Deus para você hoje. Lembre-se de que o Espírito Santo está sempre disponível para você. – 18 de maio. Tempo de mudança. E todos nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. O versículo de hoje nos ensina que precisamos tanto da palavra de Deus quanto do Espírito de Deus operando em nossas vidas, para que experimentamos as mudanças que Deus quer trazer à nossa vida. Todos aqueles que vêm a Cristo precisam de mudança. Certamente não queremos continuar os mesmos que éramos antes de conhecê-lo, não é mesmo? Podemos e devemos desejar mudar, mas também devemos entender que não podemos mudar a nós mesmos. Precisamos depender inteiramente do poder do Espírito Santo para falar conosco sobre as mudanças que são necessárias e depois realizá-las em nossas vidas. Como crentes, certamente temos de cooperar com a obra do Espírito. Faz dentro de nós, mas também temos de nos lembrar de que Ele é aquele que executa a mudança. Muitas vezes Ele falará conosco sobre mudança que deseja fazer em nossa vida. Então precisamos manter o nosso coração sensível à sua voz, para podermos trabalhar junto com o Espírito Santo. Imediatamente, enquanto Ele nos transforma de um nível de glória para outro. À medida que Deus trabalha em nossa vida, uma das maneiras de ouvir a sua voz é que passamos a sentir um desconforto no nosso espírito quando estamos fazendo alguma coisa que desagrada a Ele. Todas as vezes que o Espírito Santo quer fazer uma mudança em nós ou no nosso comportamento,
Tudo o que precisamos fazer é nos rendermos, e Ele começará a trabalhar. Diga apenas: seja feita a sua vontade, Senhor, e não a minha. A palavra de Deus para você hoje. Dependa do Espírito Santo para realizar as mudanças necessárias na sua vida. – 19 de maio. Abra caminho até a presença de Deus através do louvor. Entrem pelos portões do templo com ações de graça. Entre nos seus pátios com louvores. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Salmos 100, versículo 4. Há algumas maneiras de nos tornarmos disponível para ouvir a voz de Deus, e uma delas é dedicar a Ele louvores e adoração, reverentes e sinceros. Deus tem prazer em manifestar a sua presença e o seu poder às pessoas que estão verdadeiramente louvando e adorando. Enquanto a sua presença e o seu poder vêm, ouvimos a sua voz, vemos milagres, pessoas são curadas, vidas são transformadas e ocorre transformação de dentro para fora. Essas coisas não são parte do que você deseja no seu relacionamento com Deus. Quando você fala com Ele e procura ouvir a sua voz, você não está orando, principalmente porque deseja algum tipo de mudança ou transformação em algumas áreas da sua vida. Se você estiver pedindo a Deus para se revelar mais a você e para ajudá-lo a crescer em maturidade espiritual, isso é mudança. Se você está orando para o adolescente que mora na sua rua pare de usar drogas, isso é mudança. Se você está pedindo a Deus para ajudá-lo a não perder a calma com tanta facilidade, isso é mudança. Seja o que for que você esteja pedindo em oração, uma das melhores maneiras de começar é com um bom louvor e adoração. Eles manterão o seu coração na posição certa diante de Deus e abrirão o caminho para que você ouça a sua voz e para que a mudança aconteça. A palavra de Deus para você hoje. Quando você precisar ouvir a voz de Deus, louve-o, adore-o. Renove a sua mente. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Aceitei Jesus como meu Salvador aos 9 anos. Fiquei consciente do meu estado pecaminoso e busquei o perdão de Deus através de Jesus. Nasci do Espírito naquele momento, mas eu não entendia realmente o que havia acontecido em minha vida. Eu não tinha nenhum ensinamento e por isso permaneci em trevas do ponto de vista prático, embora a luz estivesse vivendo em mim. Quando era jovem, eu ia à igreja fielmente. Fui batizada, frequentei encontros e confirmações e fiz tudo o que eu entendia que precisava fazer. Mas nunca desfrutei de uma proximidade e intimidade com Deus. Creio que existe uma multidão de pessoas que está nessa mesma posição hoje. E muitas outras estiveram,
assim nos séculos que se passaram. Embora eu fizesse o melhor que podia para ser religiosa, aprendi que Jesus não morreu para nos dar a religião. Ele morreu para nos dar um relacionamento pessoal com Deus, através dele mesmo e através do poder do Espírito Santo, que ele enviaria para morar em cada crente. Como mencionei, nasci do Espírito, mas me faltava a revelação do que isso realmente significava. As pessoas podem ser muito ricas, mas se elas acreditarem que são pobres, a vida delas não será diferente da vida daqueles que vivem na pobreza. Se as pessoas têm uma grande herança, mas não sabem disso, elas não podem gastá-la. O versículo de hoje nos diz que Deus tem um plano em mente para cada um de nós. A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita, mas precisamos renovar completamente a nossa mente antes de experimentarmos essas coisas boas que Deus planejou. Ver Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Renovamos a nossa mente e adquirimos novas atitudes e novas ideias. Estudando a palavra de Deus, precisamos aprender a pensar como Deus pensa. A palavra de Deus para você hoje: pense como Deus pensa.